Dragon Ball GT tem seus fãs, mas tá cheio de haters, né? Capaz de ter mais haters do que fã, né? Já que muito potencial do anime foi desperdiçado e só focaram no Goku. Com certeza tem coisa que você não curtiu. E tá aqui agora as maiores oportunidades perdidas no GT. Então fica aí que eu vou te mostrar todas elas nesse vídeo. Antes, Peter aqui. Galera, o Dragon Ball GT tinha potencial de ser tão bom, né? Ou até melhor do que o Z. Tinha coisas ali muito boas, e muitos erros que tem, se eles tivessem acertado, seria uma obra-prima. De cabeça, eu tenho certeza que você já pensou em coisas que, se fossem melhores, o anime ficaria 1000 vezes mais casca grossa. Então vem comigo que eu vou te mostrar todos os pontos que Dragon Ball GT jogou direto na boca do caminhão de lixo lá, sem pensar duas vezes. Saca só, Pan não virar Super Saiyajin. Pô, galera, como é que deixaram essa oportunidade passar? A Pan era filha do Gohan com a Videl, que era filha do Mr. Satan. O gosto por lutar tava lá no sangue dela, né? Então ela tinha muito potencial pra ser uma baita guerreira e muito mais casca grossa do que ela acabou sendo. Sem falar que ela virando Super Saiyajin seria a chave pra ela dividir um pouquinho o protagonismo e não ser só uma criança chata que sempre ficava em perigo. E ela também seria a primeira Super Saiyajin mulher que apareceria na história e mesmo assim só deram atenção pro Goku e que se lasque o resto. Super Saiyajin 4 e Golden Ozaru pouco desenvolvidos. Você pode até achar que o Super Saiyajin 4 foi bem desenvolvido, beleza, né? Já que ele apareceu até pra caramba no anime, teve a cena também de apresentação mega fenomenal. Mas isso engana muito porque ele não teve desenvolvimento. Tô falando de desenvolvimento, ok? Galera, as outras transformações sempre tiveram uma escalada pra chegar na perfeição, né? Passo a passo, é sempre assim. Quem é que no cinema do Goku e do Gohan ficando em Super Saiyajin o dia todo pra se acostumarem com ela, ou com o Super Saiyajin 3 que consumia muita energia? Mas aí o 4 na primeira vez já tava perfeito. Não precisou se acostumar com o poder novo. E o Golden Ozaru, esse nem tempo de tela teve direito. Apareceu pouquíssimo, sabe? Não arranharam nem a superfície do desenvolvimento deles e dava pra ter aprofundado mais. Ubi. Depois do final do Z, o Ubi foi treinar com o Goku. Isso fez todo mundo imaginar que ele seria peça-chave na história do GT. Mas todo mundo errou e erramos feio. Todo mundo erramos rude, né? Pô, galera, o Ubi teve uma importância microscópica. Isso no começo da parada, porque depois que o poder do Super Saiyajin 4 se estabilizou, o Ubi virou personagem mais que secundário. Ficou ali numa escala Yanti e Tenshinhan da vida. Tô errado? Não tô. Galera, o cara era a reencarnação do Majin Buu. Potencial ele tinha de sobra, mas como o GT era só do Goku, ele ficou no limbo junto com todos os outros personagens. Android 17, pelo menos esse erro foi consertado no Super. Galera, o Super 17 foi uma parte bem legal do GT. Já tava mais ação, né? E as partes mais chatas já tinham passado. Mas depois eles podiam ter achado outra forma pra derrotar o Super 17. Ficou legal, né, com o Goku furando o bucho dele com o Dragon Fist? Ficou. Mas seria bacana, uma forma que o Android 17 ainda ficasse vivo pro cara mostrar que era bem casca grossa, né? Como aconteceu no Torneio do Poder. Quem é que lembra lá? Lá no Torneio do Poder do Dragon Ball Super, pô, me surpreendi demais quando aconteceu, né? O cara deitou e rolou no torneio. Ele sim foi o grande destaque do Torneio do Poder. Ele mostrou que foi uma baita adição pros Guerreiros Z. E talvez esse destaque que teve no Super, talvez tenha sido um arrependimento, né? Por ter descartado ele como trapo velho no GT. Certeza que foi isso, eu acho que foi. Piccolo deixado pra trás. Um dos poucos personagens sem ser Saiyajins que tinha importância, né? Mas no GT foi outro deixado de lado e foi deixado num lugarzinho magnífico. Galera, o Piccolo foi largado no inferno. Beleza que foi um sacrifício da parte dele lá, né? Pra ajudar o Goku a escapar e evitar uma fuga dos presos infernais. Foi uma baita sacrifício. Mas depois não voltar lá pra salvar o Verdão, pô, acabou parecendo que foi a maneira mais fácil de se livrar dele. Pra não ter que ficar, tipo, dando migalhas de atenção e focar 100% no Goku. Bagulho fez isso aí ficou feio na minha visão. Eu tenho certeza que esse foi um dos motivos pro GT ter tantos haters assim. Eu tenho certeza que quem era fã, né, do Namekusei ficou pé da vida por causa disso e dropou o anime. Trunks nerfado, aqui foi sacanagem. Como é que pode o Trunks, já crescidinho, ser tão fraco como tava, né? Pra mim, isso foi inadmissível, não tinha nem explicação. Pô, galera, na Saga do Céu, quando ele apareceu, o bicho era casca grossa demais. Pode ser mais velho do que o GT, mas mesmo assim, o Trunks era pra ser um dos personagens mais poderosos e acabou ficando nem no top 5. Sem falar que tem um outro erro envolvendo o Trunks e um outro personagem, que aí sim foi mais que sacanagem. Beirou a burrice. Mas calma que já já ele aparece aqui. Goten! Mais um que foi jogado fora. O Goten conseguiu ser mais descartável do que todos os outros personagens aqui. Foi descartado com força esse. O moleque não fez nada o anime inteiro. O anime todo ele tava parado. O ponto mais alto dele foi quando ele tava possuído pelo Baby. E aí lutou contra o Goku. Galera, o cara virou um simples alívio cômico mega exagerado, né? Que aí, tipo, ficou irritante pra caramba. Tava irritante aquilo. Ainda bem que ficou sucateado rápido, senão seria pior. Porque, tipo, tava bem zoado aquilo, não dava nem pra aguentar aquilo mais. Calma que ele também vai aparecer em outro erro incrível no roteiro do anime. Gotenks não aparecer. Eu falei que o Trunks e o Goten voltariam a aparecer no outro erro
E um bem grave. Qual foi o motivo, razão ou circunstância do Gotenks não ter aparecido? Não tem e não teve explicação. Os dois catarrentos estavam lá. Poderiam sim ter feito a fusão e os dois crescidos, fundidos no Super Saiyajin 3. Porra, a coisa ficaria feia pros vilões. Mas isso não aconteceu. Parece que nunca existiu a fusão dos dois, né? Talvez eles tenham esquecido. Só que quando o Goku e o Vegeta fizeram a fusão, eles não lembraram como era, né? Sacanagem. Esse foi um dos maiores desperdícios do GT. Agora é torcer para as novas sagas do Super, pô, isso aí seja corrigido urgentemente. Equipe. O erro mais gritante e que vem logo no começo, ok? Você na época não percebeu esse erro, galera, mas se a equipe que saiu atrás das esferas do dragão pra trazer o Goku pra forma normal era pra ser ele, Trunks, Gohan e o Goten, imagina o quanto seria muito mais épico se fosse essa equipe não a que acabou indo. Quiseram passar vibes Dragon Ball clássico, sabe? Com aventuras e menos porrada. Mas depois quiseram a pegada do Z. Só que aí tava todos os personagens muito abaixo do poder do Goku, principalmente os Saiyajins. E aí tiveram que forçar muito pra equilibrar as coisas. Pô, esse foi um erro que quando você percebe, chega a dar raiva. Não pode jogar fora uma chance de criar arcos com esses caras juntos. A porradaria com eles seria uma coisa histórica, mas que jogaram no latão de lixo essa chance. Agora comenta aqui, de 0 a 10, que nota você dá pra Dragon Ball GT? Qual o momento que você mais gostou e qual o momento que você menos gostou? Não vai falar, o que eu mais gostei foi quando acabou. Não, porra, isso não. Tem que ser uma coisa bacana. Comenta aqui embaixo, toca aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Nunca a gente vai parar de falar de anime e principalmente de Dragon Ball, que a gente gosta pra canal, mas com você que é muito melhor, principalmente com o sininho ativado. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!